Pessoas que colocam filtro azulado no seu vídeo para dar uma cara de cyberpunk. Tudo bem com vocês? É isso aí, gente. Vamos para mais um vídeo do seu streamer japonês preferido, Baka Gaijin, quando ele estava lá em Hong Kong. Isso é Macau. Isso é Hong Kong, era bem perto da minha casa. Isso aqui é um restaurante centenário que vende dim sum. Eu tenho uma foto muito bonita naquela esquina, inclusive. Se inscreve aí, gente. Ó, já vou avisando, né? O mesmo aviso que eu falei da outra vez. Hong Kong não é azul assim, tá? Não é. Isso aí é o filtro que ele mete aí para dar um ar cyberpunk e tal. Mas a realidade não é assim, não, tá bom? Uma coisa interessante do Philip K. Dick é que nas histórias dele, além dele especular sobre os avanços da tecnologia, as descobertas da ciência no futuro, afinal, ele era um escritor de ficção científica, ele também relacionava todas essas questões com a nossa sociedade, né? E como a sociedade se desenvolveria nessas situações, nesses universos que ele criava. O Philip K. Dick, para quem não sabe, é o autor do Blade Runner, do Vingador do Futuro, do Minority Report, do Paycheck, do Homem... Não, ele escreveu Android Sonho com Ovelhas Eletrônicas, né? Blade Runner é o nome do filme. No Castelo Alto, tem um monte de histórias do Black Mirror que são claramente inspiradas nas histórias dele, e tem aquela série na Amazon também, Os Sonhos Elétricos, que é tipo um Black Mirror, né? Só que cada episódio é inspirado num conto do Philip K. Dick. Então, ele é um dos escritores de ficção científica mais influentes que já existiram. Isso é verdade. E ele é muito mais reconhecido hoje do que foi no passado. Na verdade, em vida, ele quase não foi reconhecido, justamente porque hoje em dia, sim, a gente vê que um monte de coisas que ele imaginou lá nas histórias dele estão de fato acontecendo no mundo real, né? E ele sempre fez muitas críticas nas histórias dele, né? Não só ao neoliberalismo e ao corporativismo, no contexto do cyberpunk, principalmente, mas também à repressão de governos autoritários, principalmente em relação a como esses governos poderiam fazer uso da tecnologia para aumentar a vigilância e o controle sobre as pessoas. E é engraçado porque ele obviamente exagerava nas histórias dele, ele gostava de pegar assim o pior dos dois mundos. Ele criava sociedades... Para quem aí assistiu o Batman Dark Knight, tem uma cena que foi gravada nesse elevado em cima da cabeça dele. Tá o Christian Bale e o Morgan Freeman conversando, o Christian Bale tirando umas fotos e tal. Foi gravado em cima desse negócio aí. Tem um elevado aí em cima que vai para o Sorro, que é o bairro ali à direita do vídeo, né? E o Mid-Levels. Extremamente desiguais, consumistas, com corporações e pequenas elites super ricas oprimindo as pessoas de um lado e, ao mesmo tempo, governos tirânicos, repressivos, oprimindo as pessoas do outro lado, com vigilância, censura e controle governamental. E hoje em dia a gente vê, em vários lugares do mundo, muitas das coisas que ele imaginava nas histórias dele acontecendo de fato no mundo real, né? A gente vê grandes corporações no Ocidente, as Big Techs, praticamente governando países, influenciando diretamente em eleições, pressionando governos na aprovação de leis envolvidas com esquemas gigantescos de corrupção, de lobby. Vai ficando cada vez mais claro para a gente a verdadeira hierarquia da sociedade, né? Os representantes das democracias ocidentais são só funcionários dos bilionários submissos ali ao poder econômico das grandes corporações. São um monte de oligarquia, né? Os Estados Unidos acusam a Rússia de ser uma oligarquia, mas os Estados Unidos são oligarquia. Não foge muito, né? E, ao mesmo tempo, a gente vê também máquinas governamentais gigantescas no Oriente, principalmente, cheias de burocracia, com sistemas de vigilância extremamente sofisticados, monitorando onde as pessoas vão e o que elas falam, o que elas consomem, o que elas acessam, né? Se utilizando justamente dos avanços da tecnologia para aprimorar cada vez mais técnicas de reconhecimento facial, sistemas de crédito social, controle ideológico. E é engraçado porque quando a gente pensa nesses problemas, eles podem parecer problemas de mundos diferentes, né? Pode parecer que as causas subjacentes de cada um não permitiriam que os dois acontecessem
em uma mesma sociedade, que nem o Philip K. Dick imaginava. Mas, não à toa, Hong Kong e Macau, as duas regiões administrativas especiais da China, chamada China capitalista, são conhecidas como as cidades onde o Ocidente encontra o Oriente, e não necessariamente de um jeito positivo. Né? Hong Kong e Macau, por terem sido colônias europeias por muito tempo, funcionam hoje dentro da lógica de um país, dois sistemas que tem aqui na China. Inclusive, era essa o slogan, né, para os colonizadores safados. Desculpa, para os colonizadores safados, quando eles queriam vender turismo em Hong Kong, principalmente, né? Hong Kong, onde o Oriente encontra o Ocidente, e aí tinha lá a imagem de um branco sendo carregado por dois chineses, como é que chama aquele negócio de botar, carrega nas costas, né? Eu esqueci o nome daquilo. E aí tem um cartão postal de Hong Kong que mostra justamente isso, né? O branco sendo carregado ali no Victoria Peak e tal. Era assim que eles vendiam, né? O Oriente contra o Ocidente. E isso acaba colocando essas regiões sob pressões políticas e econômicas dos dois lados. Os governos de Hong Kong e de Macau praticamente não têm autonomia nenhuma. Tudo que resta para essas cidades é se submeter ou à soberania do grande capital americano ou à soberania do Partido Comunista Chinês. Cada vez vai parecendo mais que o roteirista dessas cidades é um fã do Philip K. Dick. Mais ou menos, né? Porque Hong Kong hoje tem eleição, né? Que era coisa que não existia até 97. Isso, liteira. Muito obrigado, senhor. Liteira. Carregando numa liteira. Não tinha eleição até 97, né? O governador de Hong Kong era indicado pela coroa britânica. Então, hoje em dia existe eleição, né? As pessoas podem votar localmente para representantes em Hong Kong. Porque essa região, principalmente Hong Kong nos últimos anos, vai herdando ali o pior dos dois mundos, desigualdade e vigilância, né? A população de Hong Kong vai se sufocando no meio de uma guerra híbrida em que o povo é só uma estatística, uma massa de manobra para satisfazer os interesses de instituições gigantescas. E tudo isso em uma metrópole hiperurbanizada, claustrofóbica, superpovoada, onde se esconde ali um submundo extremamente complexo, profundo, que a gente já falou um pouco em outros vídeos, inclusive. Tem essa noção meio estereotipada, né, que foi muito perpetuada pelos filmes produzidos aqui em Hong Kong, de que em Hong Kong todo mundo tem segredos, né, que você conversa com alguém na rua e pode ser que você esteja conversando com um espião da CIA, com um mafioso das tríades, com um informante do Partido Comunista Chinês. Mas antigamente devia ser assim mesmo, né? Hoje em dia acho que não é mais. E assim, tá com cara de chat GPT essa conversa aí, né? Com um magnata corrupto de alguma Big Tech, né? Você nunca sabe o que as pessoas escondem, né? Cara. É lógico que é uma brincadeira, é um estereótipo, né? Principalmente perpetuado pelos filmes daqui de Hong Kong que fizeram muito sucesso no Ocidente. É lógico que a maioria do povo daqui é gente regular, assim como em qualquer lugar do mundo, mas ainda assim, essas cidades, essas regiões administrativas especiais da China, Hong Kong e Macau, são lugares que têm algumas peculiaridades muito interessantes, de fato, em relação com o resto do mundo, a começar pelo fato de que Hong Kong e Macau, por serem paraísos fiscais, né, regiões de extrema liberdade econômica, sempre foram governadas por grandes corporações. Eu não sei o que eles querem dizer com liberdade econômica, porque, assim, até para abrir uma conta num banco em Hong Kong é complicado, por conta da lavagem de dinheiro. Então, eu não sei bem o que se entende por liberdade econômica, porque tem um monte de lei em Hong Kong, um monte de legislação para proteger as indústrias de Hong Kong. Então, acho que esse rótulo de liberdade econômica é só uma parada genérica hoje em dia, né? Uma em específico que chama mais atenção na história de Hong Kong, que é o HSBC, aquele banco, né, que para quem não sabe, a sigla HSBC significa justamente Hong Kong Shanghai Banking Corporation, que apesar do nome, Hong Kong e Xangai, é um banco inglês que foi fundado aqui em Hong Kong. Britânico, né? Foi fundado por um escocês, na verdade. Para financiar o tráfico de drogas, literalmente isso, né? A função inicial da HSBC era financiar o tráfico de ópio da Inglaterra para a China. Que, na verdade, eles estavam gerando tanto dinheiro que começou a aparecer um monte de banco, o HSBC foi um deles, né? E aí o cara queria fundar um banco com valores escoceses. E aí ele criou o HSBC.
para movimentar esse dinheiro do tráfico de ópio. Que no fim acabou culminando nas 2 guerras do ópio e na colonização de Hong Kong pela Inglaterra, justamente, né? Para vocês terem uma ideia, Hong Kong não tem um banco central tradicional igual a maioria dos países do mundo. Então, a emissão de moeda aqui em Hong Kong é feita por bancos privados. Isso e mesmo. Tem 3 bancos privados aqui em Hong Kong que têm autorização para emitir os dólares de Hong Kong, que é a moeda daqui. E um deles é justamente o HSBC. A ideia seria manter ali uma certa concorrência entre esses 3 bancos, para que nenhum deles especificamente controlasse completamente a emissão de moeda e, consequentemente, a inflação, né? Só que o HSBC é tão maior do que os outros 2 bancos cada banco pode imprimir a sua cédula e aí a imagem da cédula muda. Meio que deve ter ali um padrão ditado pelo governo, mas é porque eu não tenho aqui, né? Eu acho que lá no meu quarto eu tenho. É cédula de Hong Kong dólar com o leão do HSBC. Então, isso muda de acordo com o banco. O Bank of China, que é outro dos 3 bancos que emitem moeda aqui em Hong Kong, ele é tecnicamente maior do que o HSBC em números brutos. Mas o Bank of China que atua aqui em Hong Kong é uma subsidiária do Bank of China que atua lá na China. Então, de qualquer forma, o HSBC... Essa rua que ele está vendo aí é a rua que vai para Lan Kwai Fong. Lan Kwai Fong é essa área em Hong Kong que é muito famosa por questão de bares, né? Tem cerca de 90 bares nessa área aí, bares, restaurantes. E nos dias, por exemplo, de Natal, Réveillon, Halloween, eles fecham essa rua de tanta gente que tem bebendo. Assim, fecha, assim, é muita gente. E aí faz uma volta lá em cima, né? Porque lá no fim tem uma curva para a esquerda, e aí faz uma quadra ali e fica o pessoal todo bebendo. É muito legal, assim, para turista, para quem vai a Hong Kong uma vez ou outra, é interessante visitar, né? Quando eu morava lá, eu saía numa outra área que tem uns barzinhos mais da hora. Mas essa região aí, para quem vai para Hong Kong, é interessante visitar pelo menos uma vez. Esse ainda é o maior disparado, ele é muito maior do que a subsidiária do Bank of China. Tanto é que mais da metade de todas as cédulas que circulam em Hong Kong hoje são do HSBC. E elas têm realmente o logo do HSBC impresso nelas, elas têm designs diferentes. Cada banco tem o seu design de nota. Ele vai subir na rua? Durante o tempo que eu fiquei aqui, eu não cheguei nem a ver nenhuma cédula que não fosse do HSBC. Imagina que estranho seria no Brasil, né? Você pegar uma nota de 10 conto e ter o logo do Itaú no bagulho, tá ligado? Tipo, cada banco tem o seu design, né? Você tem a nota de 10 conto do Itaú, tem a nota de 10 conto do Bradesco, a nota de 10 conto do New Bank, né? É lógico que existem regulamentações, o HSBC precisa ter uma reserva em dólar para cada emissão de moeda que ele faz aqui em Hong Kong, mas ter reserva em dólar também não é nenhum grande desafio para uma mega corporação multinacional igual a HSBC. Então, você imagina o poder político de uma empresa privada internacional que simplesmente controla a emissão de moeda de uma sociedade, né? O dinheiro que o próprio governo de Hong Kong usa para os assuntos públicos é emitido por uma empresa privada inglesa. É evidente que isso coloca o governo de Hong Kong numa situação de completa submissão aos interesses do setor financeiro internacional. E essa submissão fica clara quando projetos de lei que vão contra os interesses das empresas tentam ser aprovados no parlamento de Hong Kong. Ali na esquerda, não, é do lado desse restaurante amarelo aí, é o meu restaurante de ramen preferido em Hong Kong. Nada a ver com o que ele está falando, né? Porque ele está falando agora da influência das empresas em Hong Kong, na legislação, que realmente deve existir, né? Deve existir desde sempre. Mas é ali do ladinho ali, ó, o restaurante de ramen. O meu ramen preferido. Um exemplo bem conhecido é sobre a lei de salário mínimo. Vai para cima, Vocês sabem que cara. até 2011 não existia salário mínimo em Hong Kong. E aí, quando o governo propôs em 2010 uma lei que estipulava um salário mínimo que as empresas seriam volta porque essa rua aí não tem nada. Obrigadas a pagar para os funcionários, como tem na maior parte dos países do mundo, né? As empresas de Hong Kong fizeram lobby contra a proposta. Não só as grandes corporações, mas empresas menores também. Elas diziam que se aumentassem os salários dos funcionários, elas não conseguiriam lucrar. Lembrando que em Hong Kong quase não existe imposto, né?
Pô, ele tá caminhando muito cedo em Hong Kong, sabe? Muito cedo. Porque tá tudo fechado, cara. Em 2010, Hong Kong ainda liderava, inclusive, o ranking de cidades com a maior liberdade econômica do mundo. Tem uma história Hong nessa Kong era, rua. de fato, a cidade mais liberal do mundo. Então, nem a desculpa de que os caras pagavam muito imposto eles tinham, né? Eles só não queriam aumentar mesmo os salários e foda-se, né? E aí, com a pressão das empresas, o projeto de lei ficou empacado por quase um ano e só foi aprovado em 2011 depois do governo abaixar muito a proposta. Isso que vocês estão vendo aí em vermelho é um templo. É um templo com alguma imagem ali dentro que as pessoas vão lá para rezar para os seus parentes, né, que já faleceram, tal. E várias ruas tem disso aí, várias ruas, principalmente em Hong Kong. Aqui na China eu não vejo tanto, mas em Hong Kong tem bastante. Proposta inicial de salário mínimo para um valor em que o lucro das empresas não fosse afetado. Ou seja, não mudou praticamente nada, né? E as empresas que ainda tiveram que aumentar o salário, né, que ainda pagavam menos do que o salário mínimo, elas ainda fizeram ainda assim, tipo, de tirar outros benefícios, tá ligado? Tinha empresas que davam vale transporte, vale refeição. Aí, quando teve que aumentar um pouquinho o salário, já que entrou a lei de salário mínimo, elas fizeram questão de tirar os benefícios, né? Então teve gente que ainda passou a receber menos depois da lei de salário mínimo, né, no total, tirando os benefícios, do que antes. E um detalhe em relação a isso. Assim, Hong Kong é basicamente mercado financeiro, assim como várias colônias, ex-colônias, né, do Império Britânico, como Singapura, Bahamas, pode botar aí Malásia, sei lá. É mercado financeiro. Então, basicamente, quem ganha dinheiro em Hong Kong é quem trabalha com mercado financeiro, advogado e quem trabalha com seguros, empresa de seguro, que é o que movimenta Hong Kong. São essas três empresas aí. Aí vai ter construção civil, medicina e tal. Mas o foco mesmo são essas três áreas. Eu fiquei com uma australiana uma vez, que o aluguel dela era 90 mil por mês. Em reais vai dar uns 80 mil reais por mês. O aluguel, imagina quanto é que era o salário dessa mulher. Ela era diretora de uma empresa de seguro. Então é isso que dá dinheiro em Hong Kong. Então, é só isso, gente. Hong Kong é uma máquina de fazer dinheiro e movimentar dinheiro. É que grande parte da reivindicação, né, por essa lei de salário mínimo... O que eu ia falar, na verdade? Eu comecei a falar de uma coisa e depois acabei falando de outra. É que por que eu não consigo mudar de aba aqui mais? Espera aí, o que eu fiz aqui? O que eu fiz com a aba do... O que eu fiz aqui? Voltou. Eu não consegui abrir a aba aqui para ver o chat. O que eu ia falar é justamente essas empresas devem ter muito poder em cima da legislação de Hong Kong, mesmo até hoje, né? Porque, assim, deve estar muito menor do que era, porque Hong Kong hoje representa uma parcela ínfima do PIB chinês, mas ainda deve ter. Né? Veio de imigrantes do Sudeste Asiático, principalmente Filipinas, mulheres, que vêm aqui para Hong Kong para trabalhar como empregadas domésticas. Essas mulheres chegam a trabalhar em período integral, para vocês terem uma noção, porque os aluguéis em Hong Kong, eles são os mais caros do mundo, né? Porque, além de Hong Kong ter um espaço muito limitado para construir casas, o setor imobiliário daqui ainda é monopolizado por alguns poucos conglomerados imobiliários que mantêm ali acordos entre si para segurar o valor dos imóveis o mais alto possível. Aí a Brew Dog. Essa na esquerda dele aí é uma cervejariazinha. Então, em Hong Kong, ninguém tem direito de comprar nada, né? De comprar terra na China. Em Hong Kong. Isso foi criado pelos britânicos, porque teve uma época ali que a Inglaterra não estava nem aí, né? Porque Hong Kong era só uma pedra, uma ilha de pedra. E aí foi uma forma deles conseguir ganhar mais dinheiro. Em vez deles vender, eles arrendam por 50, 70 anos. E depois toma de volta. Isso foi criado pelos britânicos. E muita gente fala, porque na China você não pode comprar. Né? Pois é, o Império Britânico também não pode. O único pedaço de terra que foi vendido, realmente foi vendido ou cedido, deve ter sido cedido, é de uma igreja católica ou protestante? Agora, não sei me pegar, eu não lembro agora. E a embaixada dos Estados Unidos, que foi alugada por 999 anos. Esse é o contrato de aluguel dos caras. Quase 1000 anos. Possível.
E aí essas filipinas não chegariam nem perto de conseguir bancar uma moradia com o salário de domésticas que elas recebem. Sim. Então, olha só que brisa. A própria lei de imigração exige que as empregadas domésticas estrangeiras morem nas casas ou nas empresas dos patrões, ou seja, no próprio local de trabalho, né? E nem é isso, né, cara? É porque elas não ganham o suficiente para ter um apartamento delas. Não ganha. E elas são obrigadas a morar com as famílias. Inclusive em Hong Kong tem placas, né, papel assim, impresso, falando proibido dormir no elevador, proibido dormir nos corredores, porque os apartamentos são muito pequenos, aí tem uma família lá de um casal, uma criança, um cachorro, e mais a moça filipina que está lá cuidando da família, não tem onde morar, não tem onde dormir, desculpa, não tem onde dormir. Elas dormem dentro de banheiro, dormem em elevador, dormem no corredor, fora do apartamento. É triste, sabe? A vida delas é muito complicada. Só Filipinas são mais de 300 mil em Hong Kong. Né? O próprio governo já sabia que o salário das empregadas domésticas seria tão baixo e que os aluguéis em Hong Kong são tão altos que a própria lei já pressupõe que elas não vão ter condição de bancar a própria moradia. Então a lei já obriga elas a morarem no próprio local de trabalho. E aí é lógico, né, que no fim das contas elas já estão ali em período integral. Então o trabalho praticamente não tem nem hora para começar nem para terminar, né? Inclusive, adendozinho aí, quem cria as crianças em Hong Kong são essas helpers, eles chamam de helpers, né? Essas helpers filipinas, porque os pais normalmente eles não têm tempo. Então quem é mãe das crianças mesmo são essas filipinas. É comum nos finais de semana a gente ver algumas ruas na região central de Hong Kong, principalmente, completamente abarrotadas, fechadas mesmo, de Filipinas. As ruas ficam fechadas, não passa carro. São milhares e milhares de mulheres que ficam ali sentadas no chão, conversando, às vezes fazem algumas danças, cantam, fazem coisa ali da cultura delas, né? Porque elas dançam, elas cantam, fazem competição de desfile, sabe, Miss. Elas fazem o que dá para poder se divertir, passar o tempo, né? Porque elas têm um dia de folga por semana, se não me engano. E é isso aí, né? Tentar viver da melhor forma possível. Como elas não têm uma residência própria, nas folgas, elas preferem se reunir na rua do que ficar no local de trabalho e acabar trabalhando até na folga, tá ligado? Aí, nessas situações, né, sempre aparecem uns Zé Ruela da vida querendo culpar os próprios imigrantes, né, dizendo que os imigrantes saem do país deles porque querem e depois ficam aí exigindo direito no país dos outros, exigindo salário mínimo no país dos outros. Só que o detalhe é que foram justamente as empresas de Hong Kong que lá nos anos 70 também tinham feito lobby para pressionar o governo a facilitar a entrada de imigrantes do Sudeste Asiático, porque eles eram mão de obra barata em comparação com os nativos daqui, principalmente para esses trabalhos de empregada doméstica. E aí o governo, como sempre, cedeu à pressão das empresas e diminuiu a exigência de visto para esses imigrantes, principalmente das Filipinas, para eles poderem vir trabalhar aqui. Então olha só que doideira, né? Ele desceu. Se ele fosse para cima, ele ia chegar na área que eu morava. Que eu acho que a próxima rua, seguindo em frente ali onde ele estava indo, a próxima rua era a rua que eu morava. E aí é onde fica um monte de bares ali que são muito, muito legais. Essa hora, obviamente, essa hora que ele está caminhando aí, tá tudo fechado, os botecos. As mesmas empresas que pressionam pela imigração em massa, depois pressionam contra os direitos. Tem muita história nessas quebradas de Hong Kong aí. Qualquer dia desse eu vou ter que fazer um vídeo que nem o dele. Só que caminhar e contar a história que eu tenho nessa quebrada, assim, ó. Então, essas ruas não estão lotadas porque ele deve estar caminhando muito cedo, que as banquinhas estão abrindo ainda. Então deve ser bem cedo, tem muita coisa fechada. Então, assim, eu vou ter que ir um dia em Hong Kong só para contar as tretas dessas quebradas aí de Central, Wan Chai. Direitos dos imigrantes, porque o que elas querem é exatamente isso, na verdade. Elas querem pessoas extremamente vulneráveis que aceitem se submeter a qualquer condição de trabalho porque precisam sobreviver sozinhas em um país estrangeiro. E como se tudo isso já não bastasse, quando as empresas não querem de jeito nenhum mesmo se submeter às leis de imigração, elas ainda apelam a traficantes de pessoas, geralmente o pessoal da máfia chinesa, as tríades, né, que atua muito forte aqui em Hong Kong. Vocês sabem que Hong Kong e Macau são conhecidas de fato por serem duas das cidades com a maior incidência de tráfico humano do mundo, né? Na maior parte das vezes, os mafiosos aliciam ali mulheres do Sudeste Asiático ou da China continental mesmo, para se prostituir. Em Hong Kong e Macau, a maior parte do tráfico humano é para fins de prostituição,
Mas acontece também desses traficantes negociarem direto com empresas de Hong Kong, que estão atrás de mão de obra barata, para esses traficantes conseguirem pessoas em países pobres para trabalhar nessas empresas por fora das leis de imigração, né? Que aí nem os... Até porque em Hong Kong, por exemplo, a gente pode ficar até 3 meses em Hong Kong, 90 dias, sem visto. Então, muita gente faz o que eles chamam de visa run. O cara vai lá, fica em Hong Kong 3 meses, aí quando tá lá no dia 85, 86, pega o ferry boat, vai para Macau, sai de Hong Kong, né? Vai para Macau, volta para Macau no mesmo dia, para Hong Kong no mesmo dia, mais 3 meses, e aí vai levando, sabe? Vai levando. E a imigração não tá nem aí, né? Tipo, a imigração sabe o que o cara tá fazendo. Então, muita gente faz isso, inclusive essas mulheres, às vezes, do Sudeste Asiático, que estão numa situação ilegal por prostituição, para sobrevivência, sei lá, qualquer coisa, né? E aí a gente vai ter Vietnã, Camboja, Tailândia, são países numa situação muito, muito, muito complicada. Né? Você já encontrou alguém da máfia chinesa na rua? Então, é porque ele foi para um outro lado, né? Onde ele estava antes, que eu comentei que era a região dos bares, eu estava... Na verdade, nem é lá, é mais perto de onde ele está. Tinha um bar de jazz. Eu acho que até mudou de nome, já fechou, né? E aí, um dia eu estava lá com um casal de amigos, um australiano e uma húngara. A gente estava lá conversando, eu estava esperando uma mina do Marrocos, que ia encontrar com ela lá, e tinha um cara na porta desse bar de jazz. Era um cidadão africano, tipo uns 2,5 metros, assim, ó. Era um Shaquille O'Neal, o cara era gigante, quadrado, assim, era uma força da natureza, era um troço gigantesco, assim, o cara. E o cara tava ali parado de bobeira, né? Mas o cara era enorme, assim, enorme. Aí a gente começou a puxar a conversa com o cara e tal. O cara falou de onde é que era, que agora eu não me lembro qual país africano que ele era. E aí ele comentou que ele estava ali junto com um colombiano. Mas ele estava ali fora, ali só de bobeira, e o colombiano estava dentro do bar. Aí, conversa vai, conversa vem, a gente entra no bar, bebe, volta, o cara estava lá, e a gente troca mais uma ideia com ele, volta. No fim da noite, o cara contou para nós que ele era a segurança do cara e o colombiano era traficante de droga. Então, o Marcelo Militar me perguntou se eu já encontrei alguém da máfia chinesa na rua. Não, da máfia chinesa não. Poucos direitos que o imigrante teria pela lei, nem isso ele tem quando ele vem ilegalmente. E o governo, obviamente, não consegue fazer nada a respeito disso, afinal, nem... Eu já passei Natal bebendo com traficante de droga do Uzbequistão. É um desses estão ali, Turcomenistão, Uzbequistão, uma parada assim, mas isso é história para outro vídeo. Moeda, os caras emitem, quem dirá ter alguma moral para contrariar os interesses desses grandes conglomerados corporativos que pagam os salários deles e que, de fato, governam a cidade, né? E em Macau, como eu falei, a situação também não é muito diferente. A principal diferença, além de que Macau foi uma colônia de Portugal e não da Inglaterra, é que praticamente toda a economia de Macau gira em torno do ramo de cassinos. Isso aí é Macau, tá? Isso aí já não é mais Hong Kong. Isso que ele tá mostrando é um cassino que chama Gran Cassino Lisboa, eu acho. Inclusive, eu também tenho uma foto lá, muito da hora, lá no meu Instagram. Felipe Pondurante, vão lá ver as fotos de Macau e dar um like. Jogos de azar, né? Dizem que Macau... E aí, vocês já deixaram o like aí? Já deixaram o like aí ou vocês são fã do careca da geopolítica? Faz favor, né? Deixa o like aí, pelo amor de Deus. Macau é a Las Vegas da Ásia. E é bizarro o contraste entre os edifícios dos cassinos, tudo extremamente luxuoso, os prédios com formatos extravagantes, tudo iluminado, espaçoso, enquanto as residências das pessoas são cubículos amontoados em ruazinhas sombrias, em prédios completamente deteriorados. E, como os cassinos sustentam a economia de Macau, eles obviamente também acumulam poder político, assim como o setor financeiro em Hong Kong. Entre 2014 e 2015, os funcionários dos cassinos aqui de Macau também fizeram greve pedindo aumento de salário. Aí em Macau eu não conheço nada, só conheço aí o cassino, uma coisa ou outra. Eu fui a Macau 2 vezes até hoje. Porque naquela época foi divulgado
um aumento absurdo assim nas receitas dos cassinos, e ao mesmo tempo as cargas horárias dos funcionários estavam aumentando loucamente. Então eles estavam pedindo por melhoras ali na condição de trabalho, melhora de salário e tudo mais. Então o governo tentou passar um projeto de lei que regulamentava as condições de trabalho dos funcionários dos cassinos, mas as operadoras dos cassinos fizeram lobby para pressionar o governo contra a proposta e conseguiram de fato, né? Um monte de coisas na lei foram alteradas antes da aprovação em favor das casas de aposta. Outro caso interessante foi em 2011, que o governo de Macau tentou passar uma lei para regulamentar o consumo e o comércio de cigarro, tabaco, né? Pelo menos ele deu uma pesquisada nessas paradas aí, porque é coisa que eu não fazia ideia de legislação em Macau, em Hong Kong e tal, eu não sabia. Dificultar um pouco a venda, proibir o consumo em espaços abertos, espaços públicos, né? E mais uma vez os cassinos fizeram lobby contra essa lei, porque dentro dos cassinos é extremamente comum que as pessoas fumem enquanto apostam, né? Então os cassinos disseram que essa lei poderia prejudicar os negócios deles. Mas o principal ainda é a questão do tráfico sexual de mulheres do Sudeste Asiático e da China continental, que são atraídas pelas tríades com promessas de trabalho aqui em Macau e no fim acabam sendo forçadas a se prostituir nos cassinos, que afinal está tudo ali no ramo do entretenimento adulto, né? Os turistas que vêm aqui para Macau para apostar nos cassinos geralmente já vêm pensando também na prostituição e nas drogas, assim como em Las Vegas também, né? Essas regiões de cassinos também. Pensa assim, gente, os Estados Unidos invadiram o Afeganistão. O Afeganistão faz fronteira com a China. Quando os Estados Unidos saíram do Afeganistão, 92% da população estava em insegurança alimentar. Insegurança alimentar é a pessoa não consegue fazer 3 refeições por dia. Não sabe quando é que vai comer de novo. Basicamente é isso. As pessoas começaram a vender rim, começaram a vender as filhas. Essas filhas, muitas com certeza vão acabar aí. Vão acabar em Macau, vão acabar em Hong Kong, vão acabar sei lá onde em prostituição, infelizmente. Também são muito conhecidas nessa questão do turismo sexual, principalmente aqui na Ásia, né? Então, assim, isso demonstra mais uma vez o quanto essas empresas nas regiões administrativas especiais da China, tanto em Hong Kong quanto em Macau, têm poder sobre as políticas públicas e até acima das leis, né? Muito acima dos interesses da população. E a China continental, por muito tempo, deixou tudo isso acontecer, porque, afinal, as regiões administrativas especiais, principalmente Hong Kong, serviu como porta de entrada de muito capital estrangeiro para a China continental por muitas décadas, né? Mas, recentemente, a China vem demonstrando cada vez mais preocupação com a disputa de poder e de influência aqui na região do Delta. Voltou, ele já está em Hong Kong de volta. Ele está perto da área onde ele estava, inclusive. Do Rio das Pérolas, que é onde ficam essas cidades, porque em 2047 a autonomia de Hong Kong acaba, em 2049 a autonomia de Macau também acaba, e aí o Partido Comunista Chinês já vai tentando... Mas ninguém sabe, na real, o que vai acontecer. Não existe um plano, né? Não existe assim, em 2047 vai mudar a chave ali e isso vai acontecer. Ninguém sabe. As pessoas com quem eu conversei até hoje acham que vai continuar na mesma. Eles não vão mudar, vão deixar Hong Kong e Macau do jeito que está. Desde hoje, a influência das grandes corporações sobre os governos de Hong Kong e de Macau, para já ir livrando ali o caminho para a reintegração econômica dessas cidades com o resto da China, que pelo que a gente já viu, pelos protestos de 2019, em Hong Kong pelo menos, essa reintegração aparentemente não vai ser lá muito pacífica. Em Macau, a população tende a ser um pouco mais pró-Pequim, então a reintegração econômica tende a ser um pouco menos conturbada. Mas eles não gostam muito de que fale chinês lá, não. Eu tentei quando eu fui lá e a galera não curtiu, não. Eles preferiam falar inglês. Mas a brisa é entender que do mesmo jeito que o governo de Hong Kong é submisso ao capital financeiro internacional, ele também é submisso ao Partido Comunista Chinês, né? Afinal, hoje em dia, mais do que nunca, desde que as indústrias de Hong Kong migraram para Shenzhen, Hong Kong é extremamente dependente da economia chinesa. Óbvio, né? Isso, inclusive, foi um movimento estratégico da China continental, investir tanto no desenvolvimento de Shenzhen, que fica aqui grudado ao norte de Hong Kong, para forçar justamente, ou acelerar pelo menos, a desindustrialização de Hong Kong e aumentar a dependência econômica de Hong Kong em relação à China antes de 2047. Onde é que tu tá se Esse, inclusive, pode ter sido um dos motivos que tenha contribuído com a perda de popularidade do governo de Pequim
entre o povo de Hong Kong, porque, afinal, muita gente em Hong Kong perdeu o emprego com a desindustrialização de Hong Kong, né? E parte do povo, inclusive a própria mídia, pode ter associado o desemprego em Hong Kong à estratégia da China continental de desenvolver essa metrópole absurda que é Shenzhen, aqui tão perto de Hong Kong. Ah, mas assim, não tem nada a ver com a mídia, né, ocidental que está estacionada em Hong Kong falando mal da China por muitos anos. Não tem nada a ver com isso também, sabe? É só coincidência, né? Só coincidência. Hoje, mais ou menos 70% de todo o investimento estrangeiro que Hong Kong recebe por ano vem da China continental, para vocês terem uma ideia. E a China continental cobra todo esse investimento e influência no poder legislativo de Hong Kong, obviamente. Desde 2021, o Partido Comunista Chinês formou um comitê eleitoral para avaliar quase metade de todos os candidatos ao parlamento de Hong Kong, sob o argumento de que só serão selecionados candidatos que forem, entre aspas, patriotas, né? E tá errado? Depois de tudo que fizeram com Hong Kong, tá errado? Não tá, né? Eu já acho que a China é muito boazinha, deixando Hong Kong, né, ter aí juiz branco até hoje, né, escolhido pela Inglaterra, e essa pataquada toda, já acho de boa demais. O maior problema das medidas da China continental sobre Hong Kong tem sido os textos das leis, que muitas vezes são deliberadamente vagos, né? Fica tudo ali assim como meio qualquer que lugar naquele do mundo, limbo, naquela zona cinzenta de interpretação. A nova lei de segurança nacional, que foi imposta por Pequim em Hong Kong em 2020, depois dos protestos de 2019, né? Chega a punir com prisão perpétua, né? A pena máxima é prisão perpétua para crimes de subversão, terrorismo, separatismo e conluio com forças estrangeiras. Aí na frente onde ele tá, que tem esse tapume aí, tem uma loja que vende moeda, numismática, né, para quem coleciona moeda aí. Só que o problema é que a lei não especifica com muita precisão a partir de onde que uma manifestação de opinião pode passar a ser considerada subversão, por exemplo. Fica um negócio... Usar camiseta falando, por exemplo, Free Hong Kong, democracia de Hong Kong, Free Taiwan, essas coisas, já vai preso. Negócio meio vago, né? E a punição é extremamente severa, chegando até em prisão perpétua nos casos mais extremos. E tem gente, de fato, sendo presa por essa lei, desde que ela foi implantada até 2024, acho que já foram quase 300 prisões, jornais que foram fechados, jornalistas foram presos. Ninguém até agora foi preso sob pena de prisão perpétua, mas a lei está sendo aplicada de fato. E uma lei parecida com essa, de segurança nacional, também já foi imposta em Macau em 2009, muito antes da de Hong Kong, mas, que nem eu falei, como a população de Macau é majoritariamente pró-Pequim, em Macau não teve tanta repercussão quanto em Hong Kong, até porque a lei de Macau não chega a aplicar a pena de prisão perpétua, por exemplo. Mas em Hong Kong, essa junção de leis com textos vagos e punições severas acaba deixando a população num estado constante de tensão, né? Todo mundo passa por esse processo de autocensura, porque não se sabe exatamente como as interpretações da lei podem ser usadas para configurar um crime, tá ligado? Então, para pensar nisso. Hong Kong e Macau são duas das cidades mais densamente povoadas do mundo, com quase 8 milhões de pessoas ao todo, abarrotadas ali numa região minúscula. As áreas de ambas as cidades são muito pequenas, então as pessoas ficam completamente abarrotadas. Essa esquina aí é muito famosa para foto. A galera vai ali por causa dos sinais e tal. E é um restaurante centenário que tinha fechado, não sei se voltou a abrir, que vende dim sum. Comida local aqui do sul da China, só que tu não pede, assim, não tem cardápio. Eles cozinham, colocam num carrinho e vão andando com o carrinho dentro do restaurante, cada um pega o seu, vai marcando numa folhinha e é isso aí, sabe? É isso aí. Em áreas, em Kowloon, por exemplo, em Hong Kong, a densidade populacional chega a 40 mil pessoas por quilômetro quadrado, né? É a região mais densamente povoada da Terra. Um monte de gente amontoada em apartamentos subdivididos, com a privada no meio da cozinha, 3, 4 pessoas tendo que dividir o mesmo colchão, simplesmente porque, além... É só filtro. A cidade não é azul dessa forma aí. Todos os vídeos dele tem esse filtro porque ele quer dar essa cara cyberpunk e tal. Inclusive, eu vou para Tóquio daqui 12 dias, e aí eu vou fazer vídeo lá também, e vocês vão ver a cor real da cidade, porque eu não
bota o filtro de nada, né? Não tem paciência para isso. E aí vocês vão ver qual que é. Além de ter um relevo muito complicado, o setor imobiliário de Hong Kong ainda é monopolizado e os preços são mantidos deliberadamente altos pelos conglomerados corporativos e até por isso Aquele Doug Bros ali que tá ali na frente, os caras fazem um pão gostoso, viu? justamente Hong Kong é a cidade mais vertical do mundo, com a maior quantidade de arranha-céus por quilômetro quadrado, além de passarela, ponte, viaduto para todo lado. Pô, eu comia um sanduíche ali de abacate com frango, com outras paradas assim, pô, era bom pra caramba. Os caras fazem o próprio pão. É muito bom. O que acaba deixando a cidade com esse aspecto meio sombrio, né, meio distópico, um ambiente urbano opressivo, úmido, sem horizonte. E, além disso, Hong Kong... Assim, o sem horizonte até entendo, né? O úmido é só porque tá chovendo e o escuro é por causa desse filtro aí, né? Porque a cidade não é tão assim também, né? No verão, no inverno tem bastante dia de sol, porque chove pouco, então não é assim. Mas não dá para ver o horizonte. Em alguns locais aí, principalmente em Central, nessa área que ele tá de Hong Kong, não é bem Central, né? Mas essa parte aí da ilha, não dá para ver o horizonte, só vê prédio, às vezes dá uma sensação meio claustrofóbica. É uma das cidades mais internacionais do mundo, com uma cultura extremamente híbrida, e muitos desses imigrantes vivendo aqui em condições precárias, muitos inclusive vítimas do tráfico humano, que é mantido ali principalmente pelas tríades. E isso sem falar que Hong Kong e Macau são, sem sombra de dúvida, as cidades com a maior desigualdade de renda do mundo, né? Mesmo que não seja a cidade com as pessoas mais pobres do mundo, a desigualdade é a maior, porque tem muita gente muito rica em Hong Kong, né? Então você tem super ricos e super pobres lado a lado ali no espaço urbano, cheio de 250 mil pessoas vivendo em gaiolas em Hong Kong. Carro de luxo nas ruas e os prédios residenciais literalmente caindo aos pedaços, as torres comerciais, os cassinos, os hotéis de luxo gigantescos, arranha-céus super modernos e, ao mesmo tempo, milhares de pessoas pagando coisa ali de 2, 3 mil reais por mês de aluguel para morar em gaiolas de 2 metros quadrados, né? Literalmente caixões onde só cabe uma pessoa. Não é tanto assim, né? As gaiolas custam mais ou menos aí uns 500 reais, por aí, 500 e poucos reais. Tô deitado e nada mais. Hong Kong é a cidade mais cara para se viver no mundo. Todos os aspectos da vida são submetidos à especulação. Eu morei em Hong Kong por 2 anos e meio. Eu pagava 12.500 Hong Kong dólar de aluguel. Façam as contas aí para ver quanto é que dá em real. Especulação financeira de grupos corporativos multinacionais, dos quais o governo é tão refém, mas tão refém, que nem a própria moeda os caras emitem, né? Provavelmente a cidade com a maior presença das tríades, com uma presença muito forte das agências de inteligência americana e europeia, espião pra caralho, com a presença de quase todas as big techs do mundo, tanto do Ocidente quanto do Oriente, e imigrantes pobres que recorrem ao tráfico de droga, à prostituição, à criminalidade, para conseguir sobreviver quando chegam aqui, não encontram as oportunidades que esperavam. E, por fim, uma região sob a vigilância do Partido Comunista Chinês, onde as pessoas vão aos poucos se autocensurando por medo de ser pegas por uma lei de segurança vaga e extremamente punitiva, onde o acesso à informação vai sendo cada vez mais controlado, a quantidade de câmeras de segurança vem aumentando também, ano após ano, com tecnologia de reconhecimento facial e tudo mais. Enfim, as regiões administrativas especiais da China, Hong Kong e Macau, a chamada China capitalista, é provavelmente a região mais cyberpunk, mais distópica que existe no mundo hoje, e a tendência é que piore, já que em 2047 a autonomia dessas cidades acaba e a reintegração aparentemente não vai ser lá muito pacífica, pelo menos em Hong Kong. Então, se a China tomar controle de Hong Kong de vez, pelo menos vai ter mais lugar mais espaçoso para a galera morar. E é isso aí, esse aqui foi mais um vídeo meu aqui na China ainda. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam gostando dessa nova season, com alguns cenários novos, histórias novas. E é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado e é nóis. Beijos. Pelo menos ele dá uma pesquisada, né, sobre a legislação, sobre essa questão do tráfico de mulheres e tal, né? Isso é interessante, porque adiciona, né, um pouco mais de informação para a parada, né? Não fica só uma conversa e tal. Achei interessante. Mas, de novo, né, esse ar azulado, isso aí, o Hong Kong não é assim, tá? Não tem essa cara escura. Isso aí é muito que ele faz porque é a estética dos vídeos dele. Eu morei em Hong Kong e não é assim.